Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipelhau e hoje eu trago pra vocês a parte 1 dos melhores e piores episódios de My Little Pony. E já que essa é a parte 1, eu estarei falando dos melhores episódios. Na parte 2, que vai sair na terça-feira, eu vou estar falando dos piores. Ah, e lembrando, gente, eu não estarei falando do último episódio de My Little Pony, porque assim seria trapaça, né? E só um aviso antes de começar o vídeo. 3 dos episódios que estarão aqui nessa lista são de opinião popular, ou seja, ou que eles têm notas altas ou é que a maioria das pessoas gostam. E os outros 2 episódios que estarão aqui nessa lista são porque eu quis colocar, ou é porque eu gosto muito dos episódios, ou é porque eles me marcaram muito quando eu era pequena. Mas então, vamos logo começar com a lista. Então tá, em quinto lugar, esse é um dos episódios que eu coloquei porque eu particularmente gosto muito dos episódios, que é o episódio Ponyville Confidencial, que sinceramente é o meu episódio favorito de My Little Pony de todos. Falando sério, quando eu era pequenininha, eu assistia esse episódio quase que todo dia. Mas então, no episódio as Kirmark Crusaders bolam mais um plano para conseguir as Kirmarks delas, e elas resolvem tentar isso na gráfica da escola, onde eles imprimem notícias do jornal de Ponyville. Porém, as Kirmark Crusaders começam a inventar mentiras no jornal, só para atrair mais público. E daí, por causa disso, toda a cidade começa a detestar elas vão lá, consertam tudo isso e tudo fica certo. Olha, provavelmente todo mundo vai discordar de mim se eu falar isso, mas eu prefiro muito mais os episódios lá das 3 primeiras temporadas do que esses novos. Sabe, naquela época onde tudo era mais simples. Podem me julgar à vontade, eu nunca vou mudar minha opinião. Esse aqui, em quarto lugar, eu também quis colocar por causa de uma opinião pessoal minha, que é o episódio Fazendo as Pazes. Sim, esse é o nome que veio aqui pro Brasil desse episódio. Nesse episódio, a Twilight percebe como ela era uma amiga ruim para as antigas amigas de Canterlot dela, então ela resolve voltar para Canterlot para tentar refazer a amizade com elas. Porém, a Mundência não tá muito afim de refazer a amizade com ela, não. E sabe por quê? Lá no primeiro episódio, quando a Twilight foi pra Ponyville, ela nem se despediu das amigas dela e ainda por cima, ela nem ao menos foi na festa que a Mundência estava planejando. E por causa disso, a Mundência ficou super triste e se isolou de todo mundo. E a Twilight, vendo todo o estrago que ela fez com as antigas amizades dela, ela resolve consertar isso. Porém, com a Mundência não dá muito certo não. E falando sério, nesse episódio eu tô totalmente do lado da Mundência, porque a Twilight, ela é a princesa da amizade e ela só foi se desculpar com as amigas dela lá na qual ela foi uma babaca depois que ela virou a princesa da amizade, entre aspas. E como a própria Mundência disse, no primeiro episódio ela foi embora da cidade sem nem ao menos se despedir das amigas dela. E daí, no final do episódio, a Twilight tem aquele choque de realidade, todo mundo aceita as desculpas dela e tudo fica legal. Em terceiríssimo lugar, nós vamos colocar 2 episódios como se fossem um. Que no caso é o episódio do casamento em Canterlot. E meu Deus, eu adoro esse episódio de coração. E é aquele episódio onde o Shiny Armor vai se casar com a Candace, só que a Chrysalis está disfarçada de Candace para assumir o Reino de Cristal. E enquanto isso, tá todo mundo com raiva da Twilight por ela ter descoberto que na verdade a Chrysalis é a Candace. Porém, ninguém acredita nela e todo mundo deixa ela de lado. E daí, depois de umas paradas lá, a Twilight e a Candace têm que voltar no casamento para impedir a Chrysalis de dominar todo o reino de Equestria. Aí tem a luta com os Changelings, a luta da Chrysalis com a Celestia, aí depois os 2 se casam, todo mundo canta, dança no final do casamento e tudo acaba bem. E esse episódio tem uma nota bem alta nos sites de críticas, e ele me marcou muito quando eu era pequena, porque eu adorava assistir esse episódio. Em segundo lugar, temos o episódio Kirmark Remedic. Desculpa, não sei qual é o nome desse episódio aqui no Brasil. Mas então, esse é o último episódio da 5ª temporada de My Little Pony. E é aquele episódio onde a Starlight, ela consegue meio que reverter um feitiço para ela conseguir voltar anos no passado, para assim evitar que as Mini-Six ganhem as Kirmarks delas. E daí por causa disso a Twilight e o Spike tem que ir várias vezes no passado para evitar ela de fazer isso. E os mínimos detalhes que eles alteram no passado acabam mudando tudo no futuro. E também é nesse episódio onde a Starlight vira parte das Mini-Six. E sim, eu considero a Starlight uma Mini-Six, tá bom? E daí no final do episódio tem aquela música super linda que eu já falei dela naquele meu vídeo de melhores músicas. E agora, em primeiríssimo lugar, temos o episódio A Pera Perfeita, que é aquele lindíssimo episódio sobre a história de amor dos pais da Applejack. Olha, sinceramente, eu não consigo descrever em palavras o como esse episódio é bonito. Eu recomendo seriamente você ir lá assistir. Mas, resumindo o episódio,
A Apple Bloom resolve comprar uma geleia de maçã do avô dela, que ela nem sabia que era o avô dela. Porém, a Applejack e o Big Macintosh, quando eles descobrem isso, eles ficam malucos, falando que os Apples não se davam bem com os Pears. E daí, nesse episódio, os três descobrem que, na verdade, a mãe deles era da família Pear. E que aquele senhorzinho que tinha vendido a geleia de pera pra Apple Bloom, na verdade, era o avô deles. E eles perguntam pra vários pôneis como os pais deles se conheceram. E daí, no final, a vovó Smith finalmente faz as pazes com o pai da Pear Butter. E o episódio é muito bonito. A única coisa que os fãs realmente reclamaram do episódio é que não conta o que realmente aconteceu com os pais da Applejack. Mas tirando isso, o episódio é maravilhoso. O melhor episódio de My Little Pony, com certeza. Mas então, gente, essa foi a parte 1 dos melhores e piores episódios de MLP. Como eu já disse, a parte 2 vai sair em breve. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos!